Irmãos e irmãs, hoje é 30 de setembro e é dia de São Jerônimo. Então, São Jerônimo, ele foi que traduziu a Bíblia toda, né, do grego, do hebraico, para o latim. Aquela primeira tradução da Bíblia chamada Vulgata, né, foi ele que fez. Né? E ele tem uma frase, né, que está hoje na Liturgia das Horas, que ficou uma frase muito marcante, que ele disse assim, dentre outras coisas que ele fala, ele diz assim: quem desconhecer as Escrituras é desconhecer o próprio Cristo. Então, isso é de uma fundamental importância, né? A gente se dá conta disso, né? Aquele que pegou e estudou a Bíblia a fundo, ele morou em Belém, morava numa gruta e tal, traduziu toda a Bíblia, leu tudo. Então, veja isso, né? A gente começasse a pensar sobre isso, né? Desconhecer a Escritura é desconhecer Jesus. A gente começa a pensar a importância desse estudo, desse aprofundamento da palavra. Claro, a gente escuta a palavra na Santa Missa, fundamental, mas também nós, diariamente, como alimento, deveríamos ler e estudar a palavra. Pelo menos 10, 15 minutos por dia, né? A gente aprofundar isso e ler. Eu gostaria imensamente que nós crescêssemos, né, na questão da leitura orante da palavra de Deus, porque ela vai desvendando uma profundidade na palavra, porque ela segue aqueles passos, né, que os monges usam, né, que é a leitura, a meditação, a oração e a contemplação. Então, quando a gente contempla uma verdade de Deus, quando Deus nos dá essa graça de contemplar essa verdade, ela deixa de ficar fora de nós, ela entra. Nós experimentamos o mistério, Deus nos dá uma compreensão pela sua graça e aquilo fica dentro de nós, então passa a fazer parte de nós, uma verdade que a gente começa então a vivê-la, é muito mais, começa a buscá-la muito mais. É como, por exemplo, a gente faz a experiência do amor de Deus, da misericórdia de Deus. Então isso a gente acaba, não é algo que alguém nos diz, a gente tem certeza que eu sou amado por Jesus, eu tenho certeza disso. O próprio Senhor, né, se derramou na minha vida e mostrou esse amor na minha vida. Não preciso agora de que alguém me diga isso. Então agora, quando isso se aplica na palavra, então isso vai ter um efeito de conversão profundo, porque é uma verdade de Deus, de fé que está em nós e que fica também, vai também nos incomodar lá dentro, vai nos impulsionar, como dizia São Paulo, né? O amor de Cristo nos impele. Por quê? Porque estava dentro dele pulsando aquilo, né? Ele dizia: ai de mim se eu não evangelizar, ele dizia. E isso não é uma questão de fora, é que dentro dele o impulso era de Deus dentro dele, uma verdade que está dentro dele que o impulsiona a não parar, a ir em frente. Então agora coloca isso dentro de toda a Escritura, que a gente começa a aprofundar toda a Escritura, os Evangelhos. Então imagina que processo de conversão isso não gera na gente, muito grande. A gente vai conhecendo cada vez mais, aqui conhecer no sentido bíblico, né? A gente vai entrando em intimidade cada vez mais com o pensamento de Jesus, com a vida dele, e isso vai mudando a nossa maneira de ser, porque chega um ponto que você trava, né? Você, não, para aí, não posso fazer isso, aquilo está tão gritante dentro da gente que não, isso aqui eu tenho que mudar. E aqui, se a gente faz aquilo, a gente já procura se confessar, porque tem certeza de que não agrada a Deus. E às vezes não é só uma questão, como dizia o Padre Ladislau, né, do pecado elefante, né? Às vezes questões de atitudes internas que a gente tem, né? Erros de compreensão da vida cristã, que muitas vezes nos levam a não crescer e não evoluir na vida espiritual. Então,
fundamental, a gente pudesse buscar e quem sabe aprofundar mais, isso seria de grande crescimento para nós, né? Fazer seguir esses passos da leitura orante. Toda a catequese, agora o IBC, todo está fundamentado agora nos passos da leitura orante, porque de fato é um caminho que muda, que transforma. Eu teria várias pessoas, né, de que realmente a partir da palavra mudaram a sua vida e foram da palavra para a comunidade, da comunidade foram para os sacramentos e assim por diante. Mas começou lá, né, na leitura orante, a mudança da pessoa. Então agora, olhando a palavra de hoje, né, ela é de uma profunda gravidade. Se a gente começar a pensar naquilo que Jesus está falando aqui sobre essas cidades, agora deve se aplicar para quem? Para nós. Ele diz, olha, que as pessoas, Corazim, Betsaida e Cafarnaum, foram os lugares que Jesus, né, circulava mais. E esses são lugares, imagina, em todo o mundo, todo o planeta, Deus escolheu essa cidade. Jesus morava em Cafarnaum, morava lá, morava na casa do Pedro, todos os dias, frequentemente estava lá. Depois de quantas coisas ele fez que não estão escritas, né? Então, só sua presença lá, morando lá. E aí ainda ele diz que não se converteram. Então a gente percebe o que? Jesus fala em outra passagem que a quem muito foi dado, muito será pedido. Então a gente percebe, né, a gente, por exemplo, que vem todos os dias à Santa Missa, né? A gente recebe Jesus frequentemente, escuta a palavra, recebe uma bênção, recebe a efusão do Espírito Santo, recebe uma cura, recebe isso, recebe aquilo. E isso vem de Deus gratuitamente. Mas o que de fato deve nos levar? O que Jesus fala? Se em Tiro e Sidônia tivessem sido realizados esses milagres que foram feitos, no vosso meio há muito tempo teriam feito penitência. É isso que a gente precisa fazer. Quando a gente faz essa experiência de Deus, isso deve nos levar a uma conversão, uma mudança de vida, né? Você lembra que o Padre Val falava, né, que a pessoa fazia o retiro e fica, estou com muita paz, muita paz, muita paz. Claro que isso é bom, tá? Isso é bom, mas não pode ficar apenas nisso, se isso não muda de vida. Se a gente não muda de vida, não adianta. A gente está desperdiçando a graça de Deus. Lembra os 10 leprosos que foram curados? Qual é de fato que foi curado? Aquele que voltou e reconheceu em Jesus o seu Salvador. Então, se não tem a mudança, né, a conversão, porque o milagre na Bíblia tem um sentido, claro, do amor de Deus, mas ele é um sinal que deve gerar conversão. Você lembra que Jesus, aquela questão do paralítico, aqueles homens que levam aquele paralítico para os 4 homens, então os homens estavam duvidando que Jesus tinha perdoado a verdadeira paralisia, que é o pecado. O que Jesus diz? Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra o poder de perdoar pecados, eu te digo, levanta-te, anda. Pega a tua cama e vai. O milagre era para quê? Para despertar a fé daqueles que não creem. Você precisa de um milagre para acreditar em Jesus? Precisa. Então, milagre é para aquele que não. Então a gente não pode ter uma fé que fica só no milagre, ainda não está certo. E se esse milagre não faz o verdadeiro milagre na minha vida, que é me levar à santidade, quantas pessoas foram curadas na época de Jesus? Então não é só, se esse milagre não me transforma, não me converte, eu não procuro fazer penitência, me dar conta dos meus pecados, mudar de vida, não me esforço para isso, onde vai me levar isso? Nem vamos falar.
né? É bom nem falar. Então, que essa palavra de hoje nos ajude a nossa conversão. A gente perceba que a gente é cercado do amor de Deus, a gente é cercado da misericórdia de Deus, que a gente é muito amado por Ele, que nos deu essa fé, nos deu uma fé católica, temos os sacramentos, temos as graças, temos as bênçãos, temos toda a oportunidade que Deus nos deu. Então vamos acolher com carinho, Deus, Jesus é misericordioso. Então não vamos desperdiçar isso, né? Nos atirar, né? Deixar para amanhã, né? Pelo contrário, vamos fazer a nossa penitência, vamos buscar a nossa conversão, vamos mudar de vida, né? Fazer o nosso esforço sincero todos os dias de conversão, de colocar em prática, mudar, ó Senhor, aquele esforço sincero e trabalhar na nossa vida aquilo que precisa ser trabalhado. Não só a gente criar uma fé de zona de conforto, né? A gente só faz as coisas que a gente gosta, né? Mas que de fato a gente aceite que Jesus mexa na nossa vida, que Ele aponte os nossos defeitos, que Ele nos corrija, que Ele, né? Porque Deus corrige aqueles que Ele ama. Então, se Ele de fato possa mexer verdadeiramente na nossa vida, que essa palavra então nos fortaleça nessa direção, que nos alimente a nossa fé, que nos ajude a uma verdadeira conversão. Vamos fazer um breve momento de silêncio, colhendo no nosso coração a palavra do Senhor.